Como é que é, Bruce? Eu sou Sheik Al Chase e este é o To Bruce Podcast. Só quero dizer que estaremos juntos todas as quintas às 18h30 aqui na Song Live. Se buzinarmos duas vezes não saíres, tu assista da manefa. Do cuyo coco mani wasa tunga saís, no cuchara da manefa. Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao programa Governação. Hoje é quinta-feira, tem sido habitual, quinta-feira sim, 15 horas e 30 minutos, entramos em sua casa para debatermos o país, como também os meandros da governação. Vamos hoje olhar para o pedido do governo, para com os médicos. O governo pede a paralisação de greve e também promete, de certa forma, resolver os 15 pontos. Os 15 pontos, como quem diz para o governo, diz que só reconhece 13 pontos. 2 pontos não são da alçada do governo e poderão sim ser debatidos ao Parlamento para serem vistos como elementos, ou melhor, como linhas legais para serem atendidos. Vamos procurar saber, vamos procurar trazer aqui quais são os pontos, mas sim o governo promete resolver este problema dos médicos até novembro próximo. E depois disso vamos olhar para a extradição do antigo ministro das Finanças e também deputado da Assembleia da República, o senhor Manuel Chang, que manteve-se na África do Sul quase 5 anos, foi extraditado ontem em um evento que foi assistido pelo mundo. Manuel Chang foi visto pelo mundo, como quem diz, porque havia alguns aplicativos de satélite a fazer um acompanhamento desde a saída da África do Sul, em Johannesburg, às 10 horas e 46 minutos, até quando chegou aos Estados Unidos da América. Vamos procurar também perceber até que ponto este movimento, esta ação, poderá trazer aquilo que são os avanços neste processo. E Manuel Chang poderá ser ouvido já em novembro, nos Estados Unidos da América. E depois a missão de Samim também é prorrogada neste caso, em um ano, e vamos ter esta força conjunta moçambicana e depois a SEDEC em Cabo Delgado por mais de 12 meses. Vamos procurar saber, afinal de contas, o que é que pode estar acontecendo no local. A nossa pretensão é que tenhamos isto tudo terminado. Afinal de contas, é um problema que ninguém quer que se prorrogue por mais tempo, mas são questões militares e há necessidade, sim, de se tomar cuidados em todo sentido. Mas tem sido habitual, fora dos temas em debate, os nossos panelistas também trazem aquilo que são os seus pontos prévios. Doutor Muxanga, boa tarde, bem-vindo. Não esteve conosco nas últimas semanas. Bem-vindo, o seu ponto prévio. Vamos debater hoje. Muito obrigado. O primeiro batata aqui, Doutor, peço para ver se o microfone está ligado, por favor. Obrigado. boa tarde, boa tarde ao Dr. Ngala, ao engenheiro Mourinho, aos internautas, ao povo moçambicano, à nossa região e todos aqueles que nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos. A minha questão prévia são os 500 dias de guerra na Ucrânia. Queria efetivamente, mais uma vez, render a minha homenagem vénia aos guerreiros ucranianos
que conseguiram resistir quase 2 anos também, porque já vão fazer 1 ano e 6 meses a lutarem contra um exército colosso, que é o exército russo, e com respostas à altura. Portanto, fiquei muito maravilhado ao ver o que aconteceu na Ucrânia, a desintegração daquele grupo de mercenários criados por Putin, que depois agora estão revoltados contra Putin. E esta é uma grande lição para todos aqueles que pensam que exércitos estrangeiros e privados podem melhor os defender nos seus países e querem se tornar senhores do absolutistas. E chamar a atenção àquele que quer o terceiro mandato à força, que é o que aconteceu com Vladimir Putin, pode acontecer contigo. O que aconteceu com Macky Sall pode acontecer contigo. Por isso, tem uma máxima que diz que então, quando você vê uma coisa, uma tentação que cai sobre alguém, tem que contar qualquer dia aquela tentação pode cair sobre ti. E dizer está de parabéns o Zelensky, estão de parabéns os ucranianos, está de parabéns o presidente da Turquia também, que libertou os guerreiros ucranianos para regressarem para o seu solo pátrio e depois permitiu que mais um país aderisse à NATO. Portanto, viva a Europa, viva a União, abaixa a ditadura marxista-leninista de Vladimir Putin. Muito obrigado. Engenheiro, boa tarde também, bem-vindo. O seu ponto prévio. Muito boa tarde. Eu começo por saudar, portanto, aos telespectadores que acessam neste momento a Strong Life, aos moçambicanos na diáspora, aos internautas. Saúdo igualmente ao nosso moderador e os meus 2 colegas do painel, Dr. Ngali e também aqui Dr. Muxanga, que muito que não participava nos últimos, pelo menos nos últimos 3 programas. Seja bem-vindo. Ao ponto prévio. O governo deve imediatamente interditar o uso de plásticos, portanto, nos supermercados e lojas, como, portanto, recurso para embrulhar ou embalar os produtos alimentares. E iria começar com este tema a falar, portanto, dos plásticos. Mais de 11 milhões de toneladas de plásticos, portanto, entram nos oceanos no mundo inteiro a cada ano. Portanto, com as suas consequências. O plástico, portanto, representa o maior e mais prejudicial e mais persistente fração, portanto, de todos os resíduos produzidos pelo homem, que acaba nos ecossistemas marinhos, representando 85% ao nível do mundo. Portanto, isto consta de um relatório, portanto, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, portanto, envolvendo mais de 70 cientistas. Portanto, este documento ainda vai mais longe e diz que cerca de 11 milhões de toneladas de plástico, como eu referi, entram nos oceanos anualmente, e que se até 2040, portanto, nada for feito para evitar essa tendência, este número poderá triplicar, com todas as consequências, portanto, imprevisíveis. Há um dado que este documento menciona, é que se nós pegarmos no plástico, nos 11 milhões que são jogados ao mar, e pudéssemos estender essa quantidade de lixo nas praias dos países, então nós poderíamos, em cada metro quadrado, acumular 50 quilos de plásticos. Portanto, isto só para dar uma ideia do grande pandemónio, portanto, que representa essa questão de gestão de plásticos. É por esta razão que, pronto, há países que já partiram para uma situação de interditar, portanto, o uso de plástico como saquetas, assim, para embrulhar, para embalar produtos. E eu penso que o governo, isto é uma opinião pessoal, o governo também devia interditar o uso de plásticos e, no seu lugar, dar lugar, portanto, criar condições para que o empresariado nacional possa produzir papel, portanto, que é mais facilmente biodegradável do que o plástico. Mas há um aspecto particular que eu queria aqui mencionar sobre a cadeia alimentar. É que parte destes plásticos vão ao mar. Alguns dos plásticos, aqueles que são facilmente degradados por ambientes do mar, eles depois servem como alimentação, portanto, como entra na cadeia alimentar de algumas espécies marinhas. Estou a falar de alguns tipos de peixes, alguns moluscos e, digamos, e camarão e coisas assim. E podemos já imaginar, desta feita, nós
e porque esses produtos marinhos, parte deles também estão na nossa cadeia alimentar, facilmente pode-se depreender o que pode estar a acontecer. Significa que podemos estar já a consumir microplásticos, portanto, através destes produtos marinhos que nós temos estado a comer. E isto pode representar, no futuro, problemas muito sérios de saúde pública, inclusive com diversos tipos de cancros que poderão acontecer. De maneira que este meu ponto prévio é apenas para alertar ou despertar a consciência ambiental e, pronto, já que isto é um programa de governação, sugerir ao governo, portanto, recomendar ao governo para que tenha coragem suficiente para interditar os plásticos, portanto, nos supermercados, nas lojas de supermercados e nos shoppings. E muito obrigado, este foi o meu ponto prévio. Muito obrigado. Desculpa, o doutor está a levantar uma questão muito importante, mas eu quero te dizer uma coisa. O governo do partido onde o senhor milita nunca vai fazer isso, porque quem destruiu a fábrica de papel e cartão que nós tínhamos aqui foi a Popa Frelimo. E a ruína disso está ali, no Benfica, naquela rua que vai à Zona Verde. Eu saía de Gaza, vinha para ali, vinha comprar papel, aquele papel de datilografia, não papel de fotocópia. Vinha para ali comprar papel de embrulho, vinha para ali comprar caixas, aquelas caixas, caixas de papel, para embalar coisas. E a Frelimo destruiu isso. Então, a Frelimo gosta de vida fácil, gosta de criar confusão. Este discurso de combater o saco plástico é teórico. E agora, cada haver campanhas de ver quantos plásticos o teu partido não há de andar a distribuir aquelas mamanas dos famosos grupos de choque e vão andar aqui a poluir todo o ambiente. Obrigado. Mas pronto, eu penso que ficou a dica. Muito obrigado. Vamos mesmo para ver o último ponto prévio. Boa tarde. É preciso começar mesmo com um pouco de humor. E saudar aqui os colegas de painel, doutor Michanga, engenheiro Mourinho, e saudar também os telespectadores em casa e os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Bom, trago aqui um ponto prévio, que é um ponto prévio que está em debate nesses dias, ou que tem a ver mesmo com os tumultos que aconteceram fim de semana na zona no posto administrativo de Rossano Garcia, que tem a ver com relação população e a polícia. Bom, nós agora estamos a debater Rossano Garcia, mas isso está a acontecer quase em todo o país. Há pequenos focos desses tumultos, porque a polícia deixou de ser polícia respeitada pelo cidadão. A polícia tem uma demonstração do indivíduo que faz o mal ao povo. Obviamente que quando alguém está na via pública, interceptas com a polícia, em vez de ter a segurança que é almejada, passa a ter medo da polícia. Por isso, aqueles problemas que nós assistimos em Rossano Garcia são problemas que o país precisa, de fato, reformular-se. O país precisa de ter uma nova estrutura. O país precisa de repensar o que é que nós, de fato, como Estado, precisamos para que tenhamos uma harmonia social que almejamos. Porque há de perceber que aquilo aconteceu por uma saturação que aquela população teve, mas está a acontecer em todo o país. Eu quero lembrar-me que quando nós temos um carro onde o motor já começa a babar o óleo, como se diz, passa a expressão, há de perceber que podemos mudar pneus, podemos mudar a carroceria, mas se o motor continua, que é o sistema, continua sendo este motor, não vamos conseguir resolver o problema. Como vimos, depois daqueles tumultos, foi exonerado o comandante distrital ou o comandante local ali. Penso que não é a solução. A solução é trazer uma resolução estruturante daquilo que nós almejamos com a nossa polícia. Quando nós víamos nos outros programas, falávamos aqui de que a forma como a polícia é recrutada, de como ela é preparada nos centros de formação, ela deixa a desejar. E o resultado está ali. É onde a população já não se sente segura, a população olha para a polícia como o seu inimigo, como um bandido. Então, este é um assunto que o governo da Frelimo tem que sentar, refazer e repensar. Será que vale a pena andar a criar esses tumultos de querer voltar à governação para poder assegurar a sociedade moçambicana a estes níveis? Penso que é o momento certo de o sistema começar a perceber que está obsoleto, precisa de uma renovação. E a renovação passa necessariamente, se calhar, de uma reforma estruturante. Se calhar descansar em casa, ver os outros também que têm a mesma mente, que possam gerir o melhor Estado, para que este povo continue sorrindo. Aliás, volta a sorrir, porque já não está a sorrir já há bastante tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Foram os temas prévios, os pontos prévios dos nossos painelistas. Portanto, vamos olhar agora para os temas predefinidos para o dia de hoje. Vamos começar a discutir, ou melhor, começar a perceber a situação dos médicos. O governo teria feito esta promessa já na terça-feira no Conselho de Ministros, de que havia de se pronunciar. Parece que havia alguma linha, alguma coisa a ser feita ainda, e a promessa foi cumprida. Ontem, às 14 e alguma coisa, o governo falou, através do ministro da pasta, o ministro Armindo Tiago, ministro da Saúde. Entretanto, foram dois pontos importantes trazidos, para além de alguns avanços. O governo pediu para que os médicos adiassem a greve, esta manifestação que está a acontecer desde segunda-feira, que tem a duração de 21 dias, e também o governo colocou-se a responder às questões de forma gradual. São 15 pontos, o governo reconhece 13 pontos, mas sim diz que até novembro poderá resolver 11 pontos. Doutor Mochan, quero começar contigo. Olhamos para isto, aquilo que são as reivindicações, já sabemos, porque esta questão não é de hoje, não é de ontem. Esta é a terceira greve a ser feita neste espaço de quase um ano. Os médicos retomam, fazem greve, o governo também está a fazer aqui um pedido, mas o pedido de cessar a greve sem resolução. Como é que podemos ver isto e qual seria a melhor forma de agir para o governo a este momento? Bom, eu já tenho falado. Primeiro, o governo tem que encontrar um interlocutor válido dentro dos seus membros. E esse interlocutor válido não é o ministro de Saúde. O ministro de Saúde é desprezível na face dos funcionários de saúde. Agora, tentar insistir, dar valor a uma coisa que o povo já diz que não tem valor, quer dizer, é tentar consertar uma capelana que está podre. Já anda o Laguna Canana. Você não vai fazer nada. Então, eu penso que o governo pode encontrar, sim, um ou outro interlocutor e dizer que o assunto está ao nível do Conselho de Ministros. Se o assunto está ao nível do Conselho de Ministros, não é forçoso que o ministro da área seja a pessoa que esteja a falar. Pode-se encontrar um outro ministro que pode inspirar confiança ao pessoal de saúde. Porque não estou a ver nada. Por que o governo não fez essas incidências na quinta e sexta-feira? Porque já se sabia que na segunda-feira os médicos entrariam em greve. O governo teve segunda, teve quinta, sexta, sábado, domingo para fazer essas incidências que está a fazer hoje. E isto dito por um Armindo Tiago é tudo mafia. O Tiago é tido como aldrabão. Eu já falei com muitos funcionários de saúde, já me disseram isso. Que aquele senhor é aldrabão. Os fornecedores de medicamentos também já me disseram que ele é aldrabão. Os empreiteiros estão a fazer obras também já me disseram que é aldrabão. Porque nunca viram um ministro que se preocupa em construir num momento de crise. Está a reabilitar os hospitais centrais, está a reabilitar Mavalana, agora está a reabilitar... Quer outro reabilitar. Por quê? Porque quando a empreitada é maior, o dinheiro de suborno que se recebe à porta de cavalo é maior. E como é que ele faz isso? Nem há concurso. É a educação direta aos amigos dele. Ele tem a oportunidade de arrumar o bolso dele e dos amigos dele só. Portanto, eu acho que o governo tem de arranjar um interlocutor, uma pessoa respeitável para conversar com os médicos. O presidente Guebuza já teve essa tentação. Casou em tempo de campanha, mandou o presidente Chissano. E os médicos abriram-se. Disseram ao presidente Chissano, o presidente Chissano está vivo hoje. Por que o Nilson não pode usar a ele? Para além dele, há muitos tantos. Helder Martins, que foi ministro de Saúde, o próprio Ivo Garibe, e muitos tantos outros. Para além, dentro do próprio Conselho de Ministros, há ministros que, apesar de serem da Frelimo, estarem nesta feitiçaria, pelo menos ainda têm alguma respeitabilidade. Há ministros que não vale a pena. Nós só cruzamos com ele, não cuspimos na cara dele. Então, nós estamos a dizer que este caso já transcendeu as fronteiras do Ministério de Saúde. Já ultrapassou a alçada do Ministério de Saúde. Então, quem tem que assumir? Se ele ainda diz que o assunto foi entregue ao Conselho de Ministros, o Conselho de Ministros diz que vai entregar à Assembleia. Então, que se encontre um interlocutor válido que vai ajudar a amainar os ânimos,
os médicos voltem ao trabalho, mas tem que ser uma pessoa séria, porque o grande problema dessa gente da Frelimo, piscam à direita, viram à esquerda. Pensam que podem enganar, mas olha lá, toda mentira tem pernas curtas. O resultado é este. O povo está a sofrer. Ele está a dizer isso, se os médicos voltarem para o serviço, ele não vai fazer nada. Sem com isso pretender dizer que os médicos devem continuar com a greve, porque o povo está a sofrer. O que eu estou a pedir agora, se o Presidente da República acha que, porque entregou o Ministério à Sograria, o ministro tem que continuar a ser o cunhado dele. Encontre um outro ministro, mantenha o cunhado a ganhar dinheiro sem fazer nada, mas encontre uma pessoa com valor, respeitável, não quando peca. Não tem, aquele é tido como uma cava-fofa, não é nada lá no Ministério. Até servente despreza Armindo Tiago. Porque é um ministro falso. Mentiu muito. E ele drabou muito. Então, este seria o momento em que o Presidente da República devia também se pronunciar em volta do assunto. Até nem podíamos chegar ao nível do Presidente, a nível do Conselho de Ministros. O próprio Primeiro-Ministro pudesse meter a falar com eles. Ou delegava a um outro ministro. Porque a questão que os médicos estão a reivindicar não é só de saúde. Por exemplo, a questão da progressão, das progressões e mudanças de carreira não é assunto do Ministério da Saúde, é assunto da função pública. A questão da determinação do valor da renda de casa diferenciada entre pessoal superior do mesmo nível. Se o Presidente da República consegue comparar o general da polícia ao general do exército e ao general do CISI, o que é que custa comparar o licenciado em medicina com o licenciado em direito que está na procuradoria ou que está no tribunal? Onde é que você já viu renda de casa? Casa que se arrenda aqui a 10 mil meticais. Porque o médico recebe subsídio de renda de casa a 10 mil meticais. E os outros? Se o governo conhece o local onde se arrendam casas a 10 mil meticais, por que o governo não vai arrendar essas casas e dar aos médicos? Mas essa questão não estaria mesmo por detrás de uma insuficiência econômica do país? Mas essa insuficiência não pode só ir para os médicos, tem que ser insuficiente para todos nós. Não pode haver insuficiência só para o médico. Porque se você toma chá com cremora, com leite, e o médico tem que aproveitar calabate. Quer dizer, que brincadeira é essa? O médico tem que comer guxe. O médico tem que comer cacana, nisquatabete. Quer dizer, o médico tem que comer magumba. Quando tem festa só pode comer carapau. E você está a comer vermelhão, está a comer caranguejo, está a comer camarão, está a comer lula. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa. Então, eu acho que o governo tem condições de rapidamente abrir uma janela para atender às questões de saúde. Nós teremos uma sessão extraordinária agora que junte esses documentos que resolvam os problemas dos médicos. Não podemos esperar em novembro. Juntem isso agora, metam a Assembleia, porque a Assembleia daqui a pouco vai reunir para fazer a revisão da Constituição e vamos resolver esse problema neste mês de agosto. Se o governo tem interesse, faça isso, entrega ao Presidente da Assembleia. Ainda não fecha a convocatória. Coloca esta situação de saúde e vamos resolver esse assunto, vamos sair. Então, está a dizer que se forem questões econômicas, é possível... Se forem questões que precisam da intervenção dos deputados... É possível forçar o orçamento para fazer face a esta questão? Olha lá, o dinheiro que o Presidente anda a usar para alugar helicópteros apanha onde? O Presidente agora mudou a frota de viaturas. A viatura que o Presidente da República usa é igual ao carro que usa o Presidente da Nigéria. Só há dinheiro para o Presidente comprar, esbanjar. E não há dinheiro para pagar os médicos. Devolve aqueles carros ali. Esse dinheiro manda para os médicos. Engenheiro, vamos ouvir a sua opinião. Já debatemos muito, já trouxemos aqui os problemas dos médicos. Afinal de contas, estamos a esta altura a ouvir do governo aquilo que poderá ser a melhor resposta. O governo falou ontem, na voz do ministro, o pedido é realmente a paralisação desta greve. E depois disso, o governo diz que a partir de hoje, quinta-feira, até novembro próximo, vão sim procurar respostas. Ontem também foi ouvido um dos vice-ministros Vai procurar, ainda não tem respostas. Um dos vice-ministros da Economia e Finanças, o senhor Amílcar Tebane, teria dito que o governo pode ser forçado a extravasar aquilo que é o orçamento por causa dos médicos. Como é que podemos estar a esta altura? Primeiro eu queria
Não, porque, devido ao pronunciamento que o ministro teve, se está lembrado, já no último programa, este último programa, esteve em debate este assunto, e nós dissemos, e eu pessoalmente eu disse que não, o governo, através do ministro, tem que encontrar solução para este problema. É um problema que está no ploro do ministro, o ministro tem que encontrar solução para este problema. Isto aconteceu, portanto, penso que foi ontem que ele esteve a falar, portanto, para os jornalistas, e ontem, portanto, foi um dia após a sessão do Conselho de Ministros. E se calhar este assunto também foi debatido lá na sessão do Conselho de Ministros. Mas, de qualquer forma, eu penso que é de louvar que o ministro mostrou preocupação com a greve dos médicos. E eu tinha dito na altura que é bom que sejam satisfeitas as exigências do médico, ou parte delas, pelo menos, para mas o discurso do ministro, o discurso do ministro, fala do ministro da Saúde, sim. É meio assim contraditório. Os discursos passados, o ministro sempre persuadia aos profissionais, ele dizia que deve se lembrar do juramento bandeira, também aquilo que é o juramento médico. Mas ontem trazia realmente aquilo que era a reflexão do executivo. Como disse o Fernando Soares, o porta-voz da 21ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, a ideia era trazer aquilo que debateu-se no governo. Mas trouxe esses dois pontos. Vamos olhar isto como uma mentalidade do governo, não só do ministro da pasta, pois já tivemos várias vertentes. Não, está bem, mas no programa passado nós dissemos que o governo deve resolver essa questão. É verdade que eu disse, através do pelouro, do ministro, do seu pelouro, portanto, são questões de saúde, e como vê, a saída da solução dos problemas também é através do pelouro, é do Ministério, não vem de fora. Eu falava isto recusando a ideia de que o Presidente tem que resolver. Eu gostei de ouvir pelo menos a opinião do Tom Changa, de que não é necessário que seja necessariamente o Presidente, pelo menos o Primeiro-Ministro. Mas numa situação em que a coisa está ficando mais escura, até que ponto isto nós podemos aguardar? Olha, o que eu quero é fazer fé. Eu quero fazer fé e espero que realmente os compromissos assumidos pelo governo ontem, através do ministro, sejam integralmente cumpridos, sob o risco de novamente termos uma outra onda de ameaças a greves, e isto, de facto, não está a dar. Eu penso que o ministro falou com alguma responsabilidade e que aquilo tudo que ele disse que vai fazer vai acontecer. Eu espero bem que sim, faço fé que isso aconteça. Porque a greve é tudo que deve se evitar, é a greve por causa das consequências nefastas que poderá ter no seio da população. Foi assim também como pronunciei num programa passado. Daí que a minha satisfação, de facto, para aparecer agora uma luz no fundo do túnel, não temos solução toda, e como se referiu, foram 11 das 15 reivindicações satisfeitos, portanto, isto faz muito mais do que 50%. Eu penso que há espaço, se calhar, para que os médicos possam... Doutor, não há satisfação. O governo aceita acolher os 11 pontos para procurar solução. O governo não tem solução, não sabe onde vai arranjar. Sabe ir ao Mazione, no Spamanini, sabe ir ao Curandeiro, em Boane, sabe ir ao Matombe, como um apostolo, sabe ir à Igreja Universal. O governo não sabe onde vai trazer solução. Este discurso é controverso. Não pode ser lançado a pessoas zangadas, como é o caso dos médicos. Por isso estou a dizer, encontre, porque se fosse um outro interlocutor a dizer isso, uma pessoa que não conhece os problemas da casa, a coisa será outra. Este senhor é obstáculo ao desenvolvimento da saúde na República de Moçambique. Eu penso que temos que buscar esse contexto quando nós tratamos de assunto sensível como a saúde. Quando nós temos um governo que amputa a educação e amputa a saúde, está claro que ele não precisa e não ama o seu povo. Olha, vejamos, nós tivemos a debater aqui há uma semana sobre o assunto desta questão de interlocutor, que está a dizer o deputado Muxanga. Essa questão de como é que eu me comunico com o meu subordinado. Será que eu vou trazer uma comunicação que possa deixar ele satisfeito? Falamos aqui, por exemplo, o chefe de Estado no dia da função pública, quando ele disse que os funcionários públicos devem parar de chantagear-nos, que nos deixem a trabalhar. Estamos a falar do alto magistrado da nação. Eu disse muito bem naquele dia, o funcionário número 1, que ele tem que ter a concepção de que ele é colega dos que demais funcionários fazem parte desse Estado. E quando sendo colega, é preciso trazer uma abordagem de consolo. Se nós não temos de fato fundos ou não temos
a economia não é robusta para que possamos conceder todos os nossos funcionários, que seja por igual, que olhemos para todos os setores, porque não há setor mais e menos importante. Essa questão da saúde é uma questão que já não devia estar em debate. Já debatemos, até esgotamos, voltamos a resgatar mais outro tipo de debate agora. Que eu penso que já devia ter se resolvido este assunto. Que é uma resolução em que temos que olhar o que é a nossa prioridade agora como Estado. Será que temos um desejo de ver os moçambicanos a perecerem todos, desaparecerem para ficarmos nós? E vamos governar a quem se nós somos o governo, que somos governos pelo um povo? Este é o grande problema. Este governo não está a conseguir resolver os problemas. Por isso que temos esses pronunciamentos, em que o ministro diz que eu ouvi as vossas inquietações e vamos pensar e buscar soluções. Mas e esse discurso sobre olhar para as resoluções, aquilo que é necessário, mas tendo em conta os limites orçamentais, porque parece que em algum momento estamos a dizer, ou melhor, o ministro, estamos aqui a elencar os dois ministros, o vice-ministro da Economia e Finanças falou ontem também, e também o ministro da Saúde, sobre a possibilidade, se houver, é por isso que perguntava o Dr. Muxanga, conhecedor da casa que rege essas questões orçamentais, se há ou não um espaço para forçarmos em algum momento aquilo que é o orçamento do Estado para fazer face a isto. Bom, eu penso que se nós queremos forçar, por quê? Se queremos forçar, nós estamos a dizer aqui que não pode, a palavra economia não pode se vincar muito essa questão das finanças. A questão de forçar é que nós, os moçambicanos, acreditamos que talvez não haja dinheiro para resolver essa questão. A olho nu, consegue-se ver que existe dinheiro. Nós até trouxemos exemplos sobre a questão da educação milionária que ia acontecer no STAE. Estamos a falar agora de grandes máquinas de alta cilindrada que estamos a ver com os nossos dirigentes. Então, essa cilindrada que declara a nós que seja o salário do chefe de Estado que usou para comprar o carro dele que está a usar. Quando não diz isso, está claro, evidente, que o dinheiro saiu do Estado para comprar uma viatura ou comprar viaturas da alta cilindrada. Então, nós não podemos invocar falta de dinheiro para a resolução de um assunto que é olho nu, porque nós assistimos o dinheiro em esbanjamento. Então, eu penso que não pode ser por esta via que temos que forçar. Quando nós temos, por exemplo, esta questão da tabela única salarial, que tinha muita convicção dos moçambicanos de que veio amainar uma situação em que havia uma disparidade enorme entre o subalterno e o chefe. E foi perceptível agora que, afinal de contas, era muito mais para poder trazer mais problemas para o Estado. Porque agora assistimos um certo grupo de pessoas com certas regalias que estão lá. As regalias cortar, por exemplo, a questão da renda, a questão de pagamento de funcionalidade da casa de um grande chefe. Quer dizer, não citar que, olha, temos esse dinheiro para a renda, temos colocar esse dinheiro todo num único bolo, mas manter-se naquele lugar significa que nós conseguiu amainar alguma coisa aqui. O que tem que ser em jogo é que, se nós temos os médicos, como dizia o deputado Muxanga, temos os médicos licenciados, temos os magistrados também licenciados, por que nós não harmonizamos com essas pessoas? Se a renda, por exemplo, de um magistrado está 30 mil meticais e a renda do médico são 10 mil, no mesmo Estado, no mesmo patrão que é o Estado de Moçambique, então alguma coisa não está bem. Quem que tem que resolver este assunto? Não pode ser o ministro da Saúde, mas este Conselho de Ministros, como dizia o moderador aqui, que o vice-ministro da Economia dizia que temos que ver a questão da verba. Ele tem que ver a questão da harmonização dos valores. Tem que perceber-se, de fato, a diferença deste médico, que é o salva-vidas. Aliás, podemos olhar muito mais a função deste médico, que hoje está a reclamar, hoje está em greve por causa de uma situação. Quantas pessoas neste momento estão a dormir no chão nos hospitais porque não estão a ser atendidas, porque os técnicos, os agentes de saúde estão em greve? Qual sofrimento os moçambicanos neste momento estão metidos nesta situação, que nós conhecemos a situação do nosso país, ainda com dificuldades enormes de falta de medicamentos e alguns meios dentro dos hospitais. E vamos ter essa situação dos agentes e técnicos, até inclusive médicos, em greve. Como é que vamos ter essa resolução? Se de fato nós tivemos, em algum momento nos anos passados,
houve alguém que teve a capacidade de ser interlocutor direto com os funcionários da saúde e conseguiu resolver os problemas. Por que não buscar esta figura neste momento que pode resolver? Manter aquele indivíduo que não está com uma arrogância, com uma prepotência, com uma incapacidade de negociar, porque essa questão tem que ser uma questão negociável. Então, eu penso que é preciso, nós temos que buscar pessoas idôneas que ainda temos neste país, que possam talvez buscar uma questão sensível, que é uma questão de falar diretamente com os médicos, para poderem trazer uma abordagem. Muito obrigado. Nós pretendemos Sim, engenheiro, permita-me, só queremos abrir aqui também uma percepção, talvez o senhor Mchanga pode em algum momento nos elucidar em 1 minuto ou 2 minutos, quando é que se pede uma ajuda externa numa situação gravosa do país? Pede-se ajuda externa. A ajuda externa é definida. A ajuda externa normalmente não pode recair para remunerações. Isso já está claro. As remunerações devem ser pagas pelos nossos próprios recursos. Salvo os casos extremos, aqueles que o Zimbábue tinha chegado, os do Guiné-Bissau, que era já um Estado falido, e interessava às Nações Unidas manter, porque há um povo que sabe que tem soberania. Então, cada Estado tem de saber, no mínimo, financiar as necessidades básicas. Uma das necessidades básicas são as remunerações. Então, não é uma questão esta em que nós estamos de pedir, talvez, uma ajuda externa. Não se pode pedir dinheiro para remunerações. Para consumo, só para investimentos. Não é só isso. Até pode-se pedir para o consumo. Os consumíveis médicos, quem paga são os Estados Unidos, por exemplo. Está a pagar uma fatura muito cara aqui. É o USAID. A USAID é que está a segurar a questão da HIV, está a segurar malária, está a segurar tuberculose. Agora há um outro programa que é financiado através do gabinete da primeira-dama, o cancro do útero, sei lá o que. Apesar de dia, a Frelimo insultar os americanos e à noite vai embaixo das mesas dele, lamber a sola para eles poderem receber dinheiro. Mas os americanos, porque são honestos, continuam a pagar. Agora, o que é que está a criar problemas no país? O que está a criar problemas no país é que o Estado em si, os ministros descobriram que fazer obras dá muito dinheiro, sobretudo quando é a educação direta, por causa das adendas que se fazem aos contratos. Por isso todos os ministros estão a construir. Até o presidente do Tribunal Supremo também está a construir. Em países organizados, quem constrói é o ministro das Infraestruturas. O Ministério das Obras Públicas é que tem que construir, é que tem que reabilitar. Não é cada ministro construir. O ministro da Educação está a construir salas de aula. O ministro da Educação está a construir. Aquela é a forma de roubar dinheiro, é descentralizar a corrupção. Então, esta concepção da corrupção descentralizada anda nas cabeças dos ministros. O que é que está a acontecer? Por causa destas subfaturações, o dinheiro que deveria ficar para resolver uma ou outra questão num determinado ministério não existe. Eu estive a falar recentemente com alguém que é gestor de um hospital. Tem um programa de fazer um parque de viaturas. Só que não é autorizado, porque tem que entrar nesses concursos sujos do Ministério, tem que meter o GEA. Os concorrentes, eles chamaram o engenheiro vai avaliar cerca de 100 milhões, hipoteticamente, ou 10 milhões de meticais. A GEA, dos concursos que lançou, o concurso mais barato dá 30, o segundo dá 35, o quarto dá 40. E a UGEA apurou este de 40 mil meticais. O diretor do hospital disse, não, eu não faço isso. Não quero ficar sujo. Então, este é o jogo que anda com todos os dirigentes da Frelimo. Cada qual no seu ministério, hoje é tempo de encher o bolso. Desde que tira alguma parte, mandar para o Comitê Provincial onde milita para apoiar a campanha do camarada da frente, a campanha do... Então, para dizer o seguinte, que nós precisamos de parar. Há uma outra coisa grave que anda agora. Está a faltar dinheiro para pagar remunerações. Muitos funcionários do Estado ainda não receberão subsídio de renda de casa. Os donos das casas sabem que a renda é paga até dia 5. Hoje estamos em dia quê? Ainda não se pagou rendas de casa. Ainda não se pagou subsídio de empregados domésticos. Ainda não se pagou aqueles que têm direito a combustível. Não se pagou as bombas que estão a abastecer o quê? O combustível.
Por exemplo, a maior parte das ambulâncias dos hospitais vão parar agora porque não tem dinheiro para abastecer. A própria polícia agora vai começar. Quer dizer, por quê? Porque a presidente da autoridade tributária também criou sua porcaria lá. Nós falamos com a da autoridade tributária. Você deposita dinheiro na matola, o dinheiro não visualiza agora no Tesouro na conta única. Estão a roubar. Naquela altura você depositou, estava a refletir. Agora já não reflete o dinheiro. Quer dizer, o Tesouro tem que andar a pedir quando é que você depositou, Então, o Tesouro diariamente tem que passar a vida a pedir o saldo em cada banco. Dr. Chang, Que estado é isso? muito obrigado. Vamos ouvir por último o engenheiro. Engenheiro, nas duas últimas situações em que nós conversamos sobre isto, defendia o governo, no sentido de talvez o governo esteja com medo de responder aos amigos médicos, com outro medo de criar outros problemas. Por exemplo, o setor da educação, os professores também estão a reivindicar essa questão. Foi uma possibilidade. Eu disse, olha, eu não sei, se calhar seja o problema de abrir... Mas a nossa pergunta agora é, numa situação em que nos encontramos... Deixa só concluir. Satisfazendo, se calhar, a classe médica, evidentemente, porque provavelmente outras classes estão em stand-by, estou a falar dos professores, estou a falar da polícia. Então, para evitar um alastramento ou uma reação em cadeia, portanto, por parte de outras classes que também estão expectantes que se resolvam os problemas também que eles têm. Eu disse, assim, hipoteticamente, se calhar... Eu não sei se quer pegar isso como debate. Não, a ideia era mesmo perguntar se ainda continua com a mesma percepção numa situação em que estamos dentro de uma tigela meio que... Desculpa lá. Quando há percepção de que o ano letivo não desenvolveu, nós anulamos o ano letivo. Está a ver, né? Quando houve cheias no Xai-Xai, anulou-se. Todos os estudantes naquele ano não fizeram exame. Passou, encontrou-se outro tempo, foram fazer aulas de recuperação e foram fazendo os exames. Não é igual à saúde. Não compare a educação com a saúde. Quando o médico fala é uma morte. Quando o professor pode me chumbar. Eu já fui chumbado 2 vezes e não morri. Estou aqui, estou vivo. Mas se o médico tivesse falhado, eu já não estava aqui. Por isso é absurdo. Desculpa, é um absurdo comparar um médico a um polícia, comparar um médico a um professor. É absurdo, é estúpido isso. Nem diabo faz isso. O médico, o enfermeiro, não é comparável a qualquer outro funcionário. Desculpa, para terminar. O presidente da República, se quiser concorrer, independente da sua inteligência, tem de ter atestado de sanidade mental. Quem lhe dá é o médico. Se o médico escrever que tem perturbações, esse não concorre. Nem pode casar. Só casamento, você quiser casar. Eu trazer um atestado de você tem perturbações mentais. Você não casa. Você não pode brincar com o médico. Bom, pronto, não, olha, não, mas mesmo eu queria... para findar a sua... Não, aquilo foi uma abordagem de momento que eu no programa anterior tinha-me referido, né? Mas o que eu queria, na verdade, dizer é o seguinte: tudo isto que estamos aqui a discutir sugere a mim uma coisa, sugere-me que estamos com problemas sérios orçamentais. Estamos com alguma incapacidade de poder satisfazer, por exemplo, essas reivindicações, por falta de dinheiro e tudo. Agora, eu acho que, eu entendo, compreendo, eu sei que está, o nosso país, o orçamento é deficitário, também entendo, mas talvez dizer o seguinte: eu penso que a autoridade tributária devia trabalhar mais no sentido de alargar a base tributária. Há muita gente, portanto, se olharmos para o contexto global dos moçambicanos, mas há muita gente que finta os impostos que não pagam impostos. Eu penso que devia apertar mais. Também na autoridade tributária há muita gente que rouba dinheiro. Não, mas vamos lá. Eu estou... E há muitos dirigentes da autoridade tributária que desviam dinheiro para Muito obrigado. Na verdade, esta não é a matéria. Esta não é a matéria do programa. Vamos olhar para o outro ponto. Queremos ir ao assunto sobre a extradição do Manuel Chang. É um outro segundo ponto que vamos debater. Na verdade, é uma questão escolhida pelo Dr. Antônio. Afinal de contas, vamos investigar e podermos trazer este assunto
no próximo programa. Vamos olhar para a extradição de Manuel Chang, que aconteceu ontem. Ele já está nos Estados Unidos da América e está prevista a primeira audiência, ou audição, isto em outubro. Entretanto, a grande pergunta que fazemos aqui é a ida de Manuel Chang para os Estados Unidos da América é um decréscimo, ou melhor, é um avanço ou retrocesso para aquilo que é o objetivo do processo, principalmente para nós, os moçambicanos? Bom, desculpa, eu queria ser o primeiro a intervir nesse assunto. Chang. Eu, no primeiro momento, aconselhei Manuel Chang a ir aos Estados Unidos da América. Se ele estiver a me ouvir, agora está a recordar. O Simeão Panguadi estiver a me ouvir, está a recordar. O Gabriel Msevel estiver a me ouvir, está a recordar. E o Borges Nhambir, que está na CIP, se estiver a me ouvir, está a recordar. A filha do Manuel Chang está a recordar. A namorada do Manuel Chang está a recordar. O genro do Manuel Chang, o Dalzuco, está a recordar. Eu disse, vai para os Estados Unidos. Esses senhores estão a fazer de brinquedo. A Frelimo mandou a jogar. Só atrasou, só prejudicou o próprio Manuel Chang. O que eu espero, sinceramente, é que os americanos, ainda que condenem Manuel Chang, tenham em consideração os 4 anos e 7 meses que ficou na África do Sul. Mas essa responsabilidade vai ser amputada ao próprio Manuel Chang. Porque as pessoas que metiam um expediente dilatório faziam-no em nome da defesa dele. Quem metia o expediente lá eram os advogados que o Manuel Chang, por sua livre e espontânea vontade, indicou no papel. Foram aliciados pela Procuradoria e a Procuradoria aproveitou roubar nosso dinheiro com os mabundas da vida. Agora não sei quando é que se distribuíram e nós já dizíamos. Então, neste caso, estamos a dizer que a saída, dita de alguma forma, que não há uma possível saída, não há possível porta que poderá se abrir para o Manuel Chang em algum momento voltar depois deste tudo. Não, Manuel Chang há de voltar desde que vai explicar o que os americanos precisam e ele evitar mentir. Eu só faço votos para que Manuel Chang não tente mentir. Ana Ombedi Tsuri para Chiuyamtin. Tende a dizer a verdade, porque o povo moçambicano precisa de conhecer a verdade. Eu não estou a ver americano interessado em perseguir qualquer pobre. Gebuzo o que é? News o que é? Os americanos têm um objetivo muito bem grande. Os americanos estão à caça daquele grupo, porque aquele grupo não só prevaricou aqui. Qual? O grupo PVVest e... Sim. O Skandar Safa. Já roubou muito na América Latina, já roubou na Ásia, já roubou na África Ocidental e está a roubar aqui. E eu disse desde o primeiro momento, vamos pedir os americanos para nos ajudar. Skandar Safa tem uma fortuna calculada em centenas de bilhões de dólares. Se o Skandar Safa for condenado por um tribunal competente, sabe onde é que o Skandar Safa tem dinheiro? Vão tirar os 3 bilhões que nós estamos a dever, dão aqueles desgraçados aí dos bancos e nós ficamos sem dívida nenhuma. Não quiseram porque queriam mostrar o valor da soberania. Qual é o valor da soberania que você tem? Se os seus filhos passam a vida a roubar-nos, você tem soberania na tua casa? Se você vive vendendo suruma, tem soberania na tua casa? Alguma vez quem vende totonto teve soberania de dormir? Logo, da qual ficamos baixo falo, tem que acordar a tirar sopa. Quer dizer, não podemos brincar com coisas sérias para dizer que Manuel Chang tende a dizer a verdade. Valeu a pena tarde do que nunca, mas pelo menos o assunto vai encerrar. Porque o objetivo das pessoas que simulavam que estavam a apoiar Manuel Chang era que Manuel Chang ia morrer de velhice, ia morrer com morte natural na cadeia, sem dizer a verdade. Graças a Deus, Deus o fortificou, vai aos Estados Unidos, que vai dizer a verdade, que é para sermos disto. Isto será muito bom para o espírito dele, para nós, como machanganas, ele sendo gazense e manjacasiano, sobretudo. Ana Ombe de Tsur vai dizer a verdade. Muito obrigado. Ngal, aqui, a ida de Manuel Chang é o culminar de um processo que iniciou desde dezembro do ano 2018, contamos anos e só aconteceu ontem. Tentamos, nós os moçambicanos, no sinal da PGR, não foi possível. É este momento. O que é que se pode esperar em termos de detalhes, talvez, que possam vir e, em algum momento,
provocar ainda mais os detalhes que saíram da tenda do tribunal? Bom, eu como moçambicano espero ouvir a verdade e essa verdade talvez poderá libertar algumas coisas que alguns moçambicanos carregam nas suas mentes. Mas olhar para este processo é um processo que desgastou muito os moçambicanos. Além do mais, desgastou também quem está por fora. O próprio Manuel Chang, acho que vai aos Estados Unidos já de forma muito já bem cansado, 4 anos, 7 meses. Ele devia ter já demitido esse espaço, de ter que esclarecer aquilo que ele sabe sobre este processo. Se calhar já teremos fechado há bastante tempo esse dossiê. Vimos o esbanjamento de dinheiro, muito dinheiro a ser tirado do Estado moçambicano. Com essas dificuldades que estamos a ver hoje, se calhar esse dinheiro havia de fechar essas lacunas das greves que estamos a viver hoje, dos médicos e agentes de saúde, que foi lá para poder ver se podiam tentar. E este governo hoje aparece a lamentar, porque acha que essa justiça devia ter acontecido em Moçambique, porque em Moçambique seria o melhor espaço para julgar o Manuel Chang. Mas eu penso que, de fato, é bom que neste momento voltamos a virar a página, que o Manuel Chang vai aos Estados Unidos, que é para poder responder com os crimes que lhe são amputados e depois talvez trazer a verdade. Este é o papel da justiça. A justiça tem que ser aquela que traz a verdade material, que é para todos aqueles que fizeram parte deste calote, apareçam e se for necessário, sejam julgados e paguem pelos seus crimes. Agora, a abordagem de que nós já julgamos alguns moçambicanos que estão ali na tenda da BO e neste momento só faltava nos trazer o Manuel Chang, se calhar íamos fechar o dossiê. Ficou claro, porque nessa altura penso que o deputado na altura gozava de imunidade. Não. Já havia sido tirado a imunidade. Ora, o Manuel Chang, quando fica preso em 2018, a imunidade dele só perdurou até 2019. Pura e simplesmente porque a presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, que hoje está-se a colocar a lamentar, não quis acionar os mecanismos previstos na lei. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, foi cúmplice dessas manobras todas dilatórias. Estava a dizer que naquele momento o Manuel Chang podia ter votado a Moçambique? Não podia ter votado a Moçambique. Deveria ter-se quebrado a imunidade e iniciar um processo contra Manuel Chang na República de Moçambique. Sim. Não fizeram isso. Se calhar isso abriria espaço. Andaram a mandar expediente. Desculpe, andaram a mandar expediente dilatório, expediente de mentira. Sim. Vieram aqui pessoas das organizações não governamentais para ver quando é que a Assembleia reuniu e quebrou a imunidade do Manuel Chang. Por isso faz sessões plenárias. Nunca houve isso. Eu penso que talvez isso poderia ter aberto um espaço. De fato, o Manuel Chang ter a prerrogativa da justiça sul-africana liberar para ser ouvido em Moçambique. Mas uma das coisas que é este fechamento do governo, em que ele entendia que se calhar podia tratar o assunto usando a política, como nós vimos, de que podia talvez buscar a irmandade com a África do Sul, podia buscar a questão partidária, porque nós somos... E não aconteceu isso, porque em alguns países onde de fato a justiça prevalece e querem que o homem seja de fato justo, é o que nós assistimos na África do Sul. Estas liberdades que a África do Sul teve de conseguir separar o poder político com o poder judicial foi uma lição clara de que os moçambicanos precisam de crescer dentro do seu espaço geográfico, de trazer essa abordagem de que quando nós falamos das democracias é preciso separar isso. Se calhar hoje estaríamos bem, havíamos de ver alguns homens que dilapidaram o Estado a serem julgadas e a trazer aquela fortuna que acumulam até hoje, para que o Estado moçambicano, neste momento, abra um precedente de eliminar certos problemas que carrega hoje. E isso é um exemplo claro que a justiça sul-africana demonstrou. Que chegado a este momento que o Chang vai aos Estados Unidos, é uma forma que, de fato, devemos enaltecer e dizer que a justiça deve prevalecer nos países e é importante que se olhe muito mais em que essa separação, em que o político não pode interferir no judicial, para trazermos esta abordagem de julgar os homens que dilapidam o bem público do Estado moçambicano, dos Estados, obviamente. Uma pergunta simples. Nós, os moçambicanos, devemos ficar preocupados ou não com Manuel Chang, o Estado também? De forma nenhuma devemos ficar preocupados. Eu penso que a justiça urge, independentemente de onde ela vai ser feita, ser nos Estados Unidos, ser em Moçambique, ser onde for. Repare que essa situação da dívida não declaradas veio abrir um precedente muito mau, veio abrir, digamos assim, um paradigma muito mau aqui no país,
caracterizado, portanto, pela carestia de vida, esses problemas todos, incluindo, eu posso até incluir os problemas de incapacidade de pagar, por exemplo, satisfazer as reivindicações dos médicos, professores e polícia e tal. Esses problemas todos, eu penso que isto resulta, naturalmente, de problemas criados para esta situação. Então, a ida de Manuel Chang aos Estados Unidos, eu penso que ele vai lá esclarecer melhor os contornos desta dívida, tornar isto claro, e quem sabe, se calhar, isto pode ajudar com que, portanto, o próprio secretário Safa fique condenado, fique obrigado, portanto, quiçá, indemnizar ao governo moçambicano, ao povo moçambicano, e liberar-nos desta dívida maldita que, de facto, em nada nos abona. Mas essa questão, é certo que estamos a olhar também para se cada safra é algo que nos beneficia. Pois. Mas, de alguma forma, isto amedronta o governo do dia. Se amedronta ou não, eu não sei se amedronta ou não. Estamos a falar de tem que estamos a falar de eu acho que não deve amedrontar. Estamos a falar de um membro, por isso que quando digo nós os moçambicanos, Pois. tendo em conta que a figura de Manu Chang é nosso compatriota, Sim, sim. mas foi ministro da pasta da Economia e Finanças na época em que o governo atual, o governo da Frelimo, esteve em dia. É por isso que Está a perguntamos. sugerir em termos de A fuga de informações pergunta relevantes do país? é, Não, eu acho que não. A pergunta é, Amedronta. a pergunta é, Manu Chang fazia parte, executivo, fez sim. parte do elenco Sim. do último mandato do presidente Armando Guebuza. Rebusa, sim. A ida do Manu Chang aos Estados Unidos da América amedronta ou não os que faziam parte no momento ou o Partido Frelimo? Essa é a pergunta. Eu não vejo porque é que tem que amedrontar, a menos que eu não tenha entendido bem essa Bom, desculpe, senhor deputado, eu só queria, não quero responder essa de amedrontar. Sim, mas é uma questão lógica, eu acho que os moçambicanos mas eu fazem quero essa crer agora que neste Olha, momento, quem não deve não tem. desde E se ontem, amedronta alguém é porque... desde ontem, eu penso que desde ontem a ida de Manuel Chang, Maputo deve estar gelado, obviamente. Porque, na verdade, não se sabe se ele falará a verdade ou alguma coisa ele vai ter que omitir que acham que não pode falar. Porque esse dossiê já abre espaço desde há bastante tempo. Mas De que por que há que Maputo indivíduos, vai estar há indivíduos, gelado? há indivíduos, são engenheiro, há indivíduos até hoje que estão no poder, que foram indiciados nessas dívidas ocultas. E essas pessoas foram citadas. Essas pessoas foram convidadas para serem declaradas e não estão lá. E não estão lá. Agora, e a ida do Chang, penso eu que abre um espaço de alguém ficar gelado, porque há alguma coisa que há de sair que ele não esperava que saísse, obviamente. Tá bom, é assim. Não é todo Maputo. Mas quando a gente diz Maputo, estamos a falar da capital do país. Qual chance? E os que estão a gerir o Estado estão na capital do país. É assim. Trazer Maputo gelado é por aí, não é? engenheiro. É assim. Quando alguém é um militar, chega a acampar num determinado sítio onde pensa que é o local seguro, tem seu acampamento e desaparece um soldado que conhece aquele sítio. Depois ele ouve na rádio que o soldado fulano de tal foi capturado. Sabe o que é que se faz? Nessa hora mesmo tem que sair daquele sítio. Aquele sítio deixou de ser sítio seguro. Os vendedores de suruma, quando se apercebem que um dos fumadores conhece a boca, foi capturado pela polícia, a tendência é esconder tudo. Por isso, é verdade que há pessoas que estão geladas, é verdade que há pessoas que não apanham trombose, é porque devem andar intoxicados de álcool todo dia, porque esta é de Manuel Chang, sabe, até antes de ontem, ou ontem de manhã, antes do avião partir, eu estava atento, até tinha meu telemóvel, como tinha descarregado, até meus colegas desconfiaram, disse, não, eu estou a acompanhar alguma coisa aqui. 10, certo? Às 11, quando o avião já levantou, já foi. A vida não começou a ser, não continua a ser a mesma. Portanto, há pessoas que estão no coração na mão até ao dia da audição de Manuel Chang. Não é por acaso que aquele advogado que fugiu lá na tenda do tribunal agora está a aparecer e quer defender lá. A missão daquele não é defender Manuel Chang. A missão daquele é perturbar para que alguma verdade, se uma determinada família, não apareça em público. Agora, não sei se ele terá capacidade de fazer isso na América, porque a América não é como Moçambique. E acredito que se ele for lá, fisicamente, pode não voltar para aqui. A semelhança daquilo que ele conseguiu fazer na BO, lá pode não conseguir isso. E acabar algemado lá e ficar na cela. Muito obrigado. É um assunto que vamos procurar, de certa forma, levar em conta. Vamos trazer os detalhes todos. Afinal de contas, para além
deste todo o problema fraudulento, entre aspas, porque só o tribunal vai definir isto. Estamos a falar de um moçambicano que está no outro solo, está no outro continente. Vamos também procurar trazer, de certa forma, os detalhes, como também aqui em notícias, como também em debate. Vamos olhar para esta prorrogação da missão de Samim em mais um ano. Falou-se ontem e quero começar contigo, Ngal. Como é que olha para isto? E depois disso, também o Dr. Muxanga, já na sua abordagem, poderá nos explicar de que forma funciona a reativação também da permanência dos ruandeses no país. Bom, eu penso que se houve um anúncio de prorrogação por 12 meses, de fato que clarifica a nós de que a situação ainda não está boa em Cabo Delgado. Se calhar ainda há alguns focos, apesar de que a informação não sai com maior fluidez, mas eu penso que devia haver uma clareza de que o que é que está acontecendo no terreno e por que é que nós queremos que aquela força permaneça. E qual é a situação da logística daquela força? O que é que vai acarretar como custos no Estado moçambicano e os outros Estados que apoiam? É importante isso. E agora, de que é importante que aquela força permaneça, penso que sim. É importante porque já vimos, desde que esta força está em Moçambique, a situação na zona de Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado, normalizou-se e havia essa situação de que os países reclamavam, ou a própria Força Civil reclamavam sobre a questão da logística, e se há uma abordagem clara neste momento de que essa força pode prevalecer por mais tempo, durante 12 meses, significa que se calhar houve uma resolução, que não tenho assim um dossiê direito de ter lido sobre este assunto, mas eu penso que é bom para o país, é bom se calhar também que se elimine o terrorismo naquela zona, para que não tenha essa fluidez de passar para os outros países vizinhos. Agora, o que me inquieta a mim é como é que a nossa soberania vai prevalecer depois desta força sair. Vamos continuar a prorrogar de tempo em tempo para que esta força permaneça no nosso país. Como é que nós estamos a desenhar estratégias como um Estado para que, no fim, ou na saída desta força, vamos conseguir assegurar aquela zona com mais robustez e segurança para que os moçambicanos estejam naquela zona, se sintam seguros. Agora, esta é a minha inquietação neste momento. Será que este governo está-se a preparar? Quando tens alguém por perto que está a proteger-se, e em algum momento tu sabes que essa pessoa, um dia qualquer vai se retirar, é preciso criar uma estabilidade, criar certa motivação, se calhar produzir mais no sentido de que na saída deste indivíduo eu iria sobreviver através destas linhas que eu desenhei. Penso que é por aí que o Estado moçambicano, neste momento, através deste governo, que já não traz mais esperança para os moçambicanos, é um governo, de fato, que temos que dizer, lamentavelmente, não traz mais esperança para os moçambicanos. São problemas dia após dia, são lamentações de dia após dia. Então, não vejo aqui, na saída dessa mesmo e outras forças que estão lá, como é que a nossa soberania vai conseguir assegurar aquela província de Cabo Delgado para poder manter a paz e que nós almejamos lá. Olha, eu gostaria de só complementar o que falou o meu colega do painel. É o seguinte, no início, já mesmo no início, quando o governo de Moçambique solicitou, portanto, forças estrangeiras para poderem apoiar-nos no sentido de resolver o problema de Cabo Delgado, paralelamente foi anunciado que, através com recurso, portanto, ao apoio da União Europeia, há um grupo que está a ser preparado, forças especiais moçambicanas, que nós não tínhamos, especializados no combate ao terrorismo. Portanto, na base naval de Catempe está lá uma força a se preparar, mas a ideia é que depois, envolvidos alguns anos, quando essas forças se retirarem, eles poderem ocupar, portanto, a estafeta, né? Portanto, é isso. Penso que estas forças estão em formação progressiva e que E queria dizer que bem-vindo esta prorrogação. E esta prorrogação significa... A prorrogação significa que, realmente, embora esteja já mais calma a situação em Cabo Delgado, incluindo no extremo norte de Cabo Delgado, embora, não obstante, tenha havido algumas vezes algumas incursões armadas por parte dos terroristas. Eu penso que penso que o governo entende que ainda não é o momento ideal para
para que essas forças Isto regressem. não Eu está penso. a significar que Eu ainda penso que- há focos em Cabo Delgado. Bem, Se estamos a a manter- avaliar sim, pelas sim, informações sim. últimas ocorridas, Se algumas estamos a manter pequenas as armas perturbações. ao mesmo nível Mas, num em cômputo que geral, mantemos- aquilo que se fazia no início, antes mesmo das forças estrangeiras estarem, já não está a acontecer. Tanto mais que em algumas zonas já registraram-se regresso daquelas populações que tinham antes abandonado devido à insegurança. Portanto, eu penso que há uma relativa segurança já no Cabo Delgado. Não obstante, haver ainda alguns ataques esporádicos. E isto pode estar na razão que dita, portanto, a necessidade da prorrogação desta força da SAMIM. Portanto, esta é a leitura que eu faço, analisando, portanto, aquilo que são os últimos desenvolvimentos relativos, portanto, ao que está-se a passar em Cabo Delgado. Agora, no que concerne às forças do Ruanda, eu penso que também ainda permanecem. Eu tenho dificuldades de dizer em termos de prazos e tal, isto eu tenho dificuldades. Mas pronto, eu apenas quero manifestar satisfação por este prorrogamento. Penso que é necessário, senhora, que eles ainda fiquem mais algum tempo, até que as condições estejam completamente seguras, né? Pronto, esta é o que se me oferece, portanto. Obrigado, com certeza. Realmente esta dúvida e talvez uma outra pensa que o deputado pode aqui nos dar. Já ouvimos, temos sempre ouvido aqui este relatório por parte do governo e também da região sobre prorrogação, como também alguns detalhes da SAMIM. E a permanência dos juventudes tem ditado o que a Assembleia, apesar de não ter tido essa anuência quando entrou esta força, e depois disso, o que a Assembleia tem debatido justamente na permanência desta força? Nunca se debateu a permanência das forças estrangeiras, porque o Presidente da República nunca quis isso. E a maioria da Frelimo também nunca quis que isso viesse ao debate, ao conhecimento. Se nós temos alguma informação, é através das conferências de imprensa que os ruandeses fazem no Ruanda, é através das conferências de imprensa que a União Europeia faz ou que a SAMIM faz. É através da informação que grupos de amizades com parlamentares, por exemplo, se você vai ter com parlamentares angolanos, sabe melhor do que está acontecendo em Cabo Delgado do que os parlamentares moçambicanos. Os parlamentares da África do Sul, do Botsuana, da Tanzânia, do Zimbábue, sabem melhor do que nós que somos os donos. Porque aqui é proibido discutir assuntos militares. Então, quem o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança pensa que tem que tapar. Só que o sol não se tapa com a peneira. Então, porque a presença dessas forças está a salvar o nosso povo. E a soberania reside no povo. Enquanto o povo estiver a morrer, não há soberania nenhuma. Por isso que eu dizia, quem vende totonto não tem soberania de sono. É acordado a qualquer hora para servir bebida a quem quer. A necessidade de? Há ou não a necessidade de saber-se sobre volta desta questão? Não só os parlamentares como representantes do povo, como todo o povo moçambicano. É por causa disso que os Estados Unidos da América, por cada tipo de tiro que quer mandar para a Ucrânia, primeiro tem que anunciar em conferência de imprensa, para os americanos saberem que nós temos bombas, estávamos a reservar aí, vamos tirar tantas, ou vamos tirar parte dessas bombas para a Ucrânia. Vamos tirar tanto do nosso dinheiro para a Ucrânia. Isso faz parte da transparência. Faz parte da tal soberania. O povo precisa saber tudo. Porque o dinheiro que está a ser usado é do povo moçambicano. E se vale a pena continuar a apoiar essa causa ou não, o povo é que determina e decide. Lamentavelmente, no nosso país, não é assim, mas são bem-vindos, a prorrogação é bem-vinda. Eu sei que os ruandeses, por exemplo, avaliaram, uma das constatações que tiveram foi de que a nossa polícia é muito indisciplinada. Por isso os próprios ruandeses têm uma equipe de polícias que anda lá nas aldeias na Tanzânia, no Cabo Delgado. E isto deu sorte, por quê? Por que os ruandeses aparentam serem mais fortes que as outras forças da SAMIM? É porque eles falam que Swahili. E a maior parte da população de Cabo Delgado fala que Swahili. Então há uma comunicação direta entre a população e os ruandeses. Os ruandeses têm melhor informação do que um soldado qualquer de Moçambique que sai daqui, de Zambésia, de Nampula, que não fala que Swahili.
É por causa disso que os ruandeses estão a ter os resultados estão a ter. Portanto, uma das coisas que verificou também é fraca a capacidade das nossas forças. As nossas forças não têm um treinamento à altura, não têm equipamento à altura, para além dessas questões logísticas. Eles vão permanecer enquanto o país se prepara melhor, vão permanecer enquanto o país é capacitado melhor, porque há um outro problema. Pensar que quem é treinado aqui no Djidji pode combater o terrorismo. Eu não sei se é assim. Porque normalmente os instrutores devem entrar no terreno. Sabe por que Samora Machel facilmente chegou a presidente? É porque Samora Machel era instrutor. Quando havia fracassos, ele decidiu que não, eu tenho que ir para o campo para verificar se aquilo que eu estou a ensinar é o que estão a fazer ou não. Acabou ficando comandante militar, bom comandante militar, na frente de Niassa. Não voltou mais de lá, ficou lá. Niassa Oriental, Niassa próximo de Cabo Delgado. Então pronto, ele ficou bom comandante. Agora, os europeus estão a treinar, mas depois não entram com os nossos lá. Quem faz a avaliação do que estão a fazer? Eu penso que se calhar aqui vai chegar o momento dos próprios ruandeses criarem um centro de treinamento ou de reciclagem das nossas forças. A própria Samimo também criar um centro de formação ou de reciclagem das nossas forças para ver se eles chegam àquele nível aí. Porque outra coisa que estamos a fazer, podemos estar a banalizar. Por exemplo, tivemos esta vergonha aqui de 16 mil, 20 mil polícias. Ora, você com todas as escolas de formação de polícias na República de Moçambique não tem capacidade de formar este centro aqui de Matalane, segundo o que me disseram. Tinha capacidade de treinar mais ou menos até 3 mil por cada curso. Mas isso também é forçar demais. Não se obedece àquele critério de turmas. O centro que andava em Sofala também podia treinar mais ou menos mais de 1.500. O centro que andava em Nampula, mais de 2.000 pessoas. No total, nós, se tivéssemos todos os centros de formação da polícia a funcionar, estaríamos em condições, em cada curso, de formar menos de 10 mil homens por cada curso. Onde é que o Bernardino Rafael arranjou essa magia de treinar 16 mil, 15 mil? Depois, sabe o que está acontecendo agora que sube? É que eles nem têm caderno onde apontaram alguma coisa. Era capacitar parados. Quer dizer, como se fossem militares. É por essa razão que temos carreira esse resultado de aqui. Carreira de tiro, só receberam 5 tiros. E dispararam-se 2 vezes. Quer dizer, como é que você tem um polícia que domina a arma quando só disparou? Nós estamos mal em termos de preparação dos nossos polícias na via pública. São pessoas que são levadas, são dados de fardamento. Pior que miliciano. Então, por essa via, nós precisamos de melhorar, temos encontrar quem tem experiência, trabalhar conosco, capacitar ou reciclar. Porque também não podemos dizer que o mal formado devem ser deitados fora. Também pode-se reciclar. Muito obrigado. Esperamos que este momento, são 3 anos que a polícia sim vai ficar, melhor, o setor de formação vai ficar sem nenhuma ação instrutiva, possam também aproveitar de certa forma fazer aqui este remodelamento do setor. Nós também agradecemos muito pela sua presença, por estar conosco. Fomos vistos em todas as plataformas e também em todos os cantos em que a internet consegue chegar. Boa tarde e muito obrigado. Tchau, tchau.